Irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comecemos o nosso serviço de leitura da Santíssima Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam todos vós, irmãos. Amém. Vamos para Hebreus, irmãos. A gente vai Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Leremos do 1 ao 7. Hebreus 11, do 1 ao 7. Hebreus 11, do 1 ao 7. A Escritura diz o seguinte, irmãos: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção de Deus para o nosso culto. Senhor, nosso Deus e Pai, os teus eleitos, ó Deus, subir à tua casa, ó Deus, e nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor receba o nosso culto, Pai, que estamos prestando a Ti, que o Senhor, Pai, nos proteja de todo mal, que o Senhor, Pai, se manifeste de forma graciosa no nosso meio, que o Senhor fale, Pai, através da tua palavra, que ela seja lida, também que ela seja exposta, que o Senhor ouça nossas orações, receba nossos louvores, receba o nosso ato de culto, Pai, a Ti, nos dízimos e nas ofertas, e comunica graça, ó Deus, através da bendita Eucaristia. Abençoe, Pai, também os cultos somente, Pai, lá de Caruaru, Pai, da Igrejinha, que está acontecendo. O escola dominical, Pai, culto solene, ó Deus, logo mais de Prazeres, de Camaragibe, de Arco Verde, Pai, lá de Maceió. Que o Senhor abençoe, Pai, teu povo, Pai. Que também abençoe, Pai, a reunião, Pai, que o teu servo, o presbítero Jairo, está fazendo agora, com aquelas pessoas lá em Manaus, ó Deus, por a tua vontade, que o Senhor chame eficazmente, Pai, alguém lá. Abençoe, Pai. Recebe o nosso culto, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Está os santos, irmãos. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, pleno estão os céus e a terra da tua glória. Glória seja a ti, Senhor. Bom, vamos cantar? Vamos dar com as suas pastinhas. Vamos colocar em pé. Página 16, irmão, é o 29. Página 16, o hino 29, música 29. Página 16, 29. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, com a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um,
Hebreus capítulo 10, do 26 ao 31. Hebreus 10, do 26 ao 31. Hebreus 10, 26 a 31. A Escritura diz o seguinte, irmãos: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito de graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos ler a lei de Deus, irmãos. Êxodo 20. Ler a lei de Deus. Êxodo capítulo 20. A palavra de Deus diz o seguinte, irmãos: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não matarás. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não adulterarás. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não furtarás. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Vamos colocar de pé, irmãos. O 20, irmãos, página 11, 20. Página 11 e 20. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou
sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Página 17, irmão, lá no finalzinho, né? Nas litânias. Vamos todos juntos recitar a litânia, uma prece ao Senhor. Página 17, lá no final. Uma parte das litânias. Permite, Deus Todo-Poderoso, que assim como Tu, que não somente nos convidas constantemente a buscar-te pela voz do Teu Evangelho, mas também nos oferece Teu Filho como nosso mediador, pelo qual o acesso a Ti está aberto, permite que possamos encontrar-te como Pai a nós propício. Ó, permite que, confiados no Teu convite, nos exercitemos em vida na oração, de vez que muitos males nos perturbam de todos os lados e muitas necessidades nos acabrunham e nos deprimem, que sejamos mais prontos a buscar-te com empenho e nunca desfalecer no exercício da oração, até que, tendo sido por ti durante toda a existência, possamos, afinal, ser recebidos no Teu reino eterno, onde gozaremos da salvação que nos tem prometido e da qual Tu nos testificas diariamente pelo Teu Evangelho, e para sempre unidos ao Teu Filho unigênito, no qual somos agora membros, possamos ser participantes de todas as bênçãos que Ele nos alcançou. Por sua morte. Amém. Irmãos, podem citar? A Escritura, irmãos, diz em 1 João 8, que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, irmãos, no momento que a igreja é convidada a confessar seus pecados, e como estava ouvindo o presbítero falar na escola dominical hoje, que a nossa confissão, irmão, não seja uma confissão superficial. A gente confessa bem os nossos erros, a gente peça a Deus graça, a gente peça a Deus misericórdia. Vamos orar, irmãos. Já nossas cabeças, vamos orar. Senhor Deus e Pai, lembrando, Pai, Davi, antes de ser confrontado por Natan, Davi, Deus, antes da sua confrontação, estava quieto, estava sem ser importunado, sem ser confrontado pelo seu erro, pelo seu pecado. O Senhor, na sua graça, envia o profeta que o confronta, que o enquadra na lei, Deus. E ele, depois de enquadrado, ó Deus, percebe, ó Pai, o tamanho do seu pecado, do seu erro. E ele confessa a Ti, Pai, pecado. O registro que está lá no Salmo 51. E também, ó Deus, ele ciente, Pai, de que o homem que confessa pecado alcança misericórdia. Ele também, ó Deus, faz o Salmo 32, Pai. E diante, Pai, dessas duas realidades, Pai, desses dois salmos, um salmo que aponta para aquilo que nós somos, nossa capacidade de pecar, e também, Pai, o pedido de confissão, Pai, a confissão de pecados, ó Deus, que o Senhor perdoe, Pai, os nossos pecados. E também, Pai, dentro do Salmo 32, ó Pai, que diz que, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, a ponto de te encontrar em uma ocasião oportuna. Nós queremos, ó Deus, confessar nossos pecados a Ti, Pai. Nós queremos, ó Deus, te pedir misericórdia.
reconhecendo, Pai, que nós somos pecadores, ó Deus. Nós, muitas e muitas vezes, temos oferecido nossos membros à prática da injustiça. Nós não temos militares, ó Deus, com a carne, como nós deveríamos, ó Pai. E muitas vezes, ó Deus, nós temos caído em tentação, Pai. E nós queremos confessar isso a Ti, Pai, e pedir misericórdia, e pedir que o Senhor nos ajude, e pedir, Pai, que o Senhor use, Pai, de compaixão conosco, Pai, Teus filhos, ó Deus. Eu também quero Te pedir, Pai, que o Senhor tenha misericórdia dos Teus eleitos, ó Deus, nas igrejas lá de Prazeres, Camaragibe, que vão sendo logo mais à tarde. Lá para Caruaru, que está se reunindo agora, de Agrestina, de Vicente de Arco Verde, ó Deus, de Maceió. Os Teus filhos, ó Deus, que fazem parte de igrejas infiéis, que o Senhor tenha misericórdia deles, tirando-os, ó Pai, do erro, perdoando, ó Deus, seus pecados, ó Pai. Faz, ó Pai, que a igreja cresça em graça e conhecimento, ó Deus. Faz com que a Tua igreja, ó Pai, tenha discernimento, tenha vontade, ó Pai, e necessidade de querer, Pai, viver uma vida correta diante de Ti. Que a gente, ó Deus, não seja, Pai, encontrado, ó Deus, desviados, ó Deus, em algum dos nossos mandatos. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Abençoa a Tua igreja, ó Deus. Protege o Teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a Escritura fala, irmãos, 1 João 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é purificar a injustiça, não é purificar de toda injustiça que é decorrente dos nossos pecados, irmãos. Hebreus 11, irmãos. Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Do 23 ao 29. Hebreus 11, 23 a 29. Hebreus 11, 23 a 29. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo com maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de tudo. Irmãos, vamos colocar de pé, a gente vai cultuar a Deus agora de 2 formas, né? Entregando nossos dízimos, nossas ofertas e também cantando ao Senhor. Página 14, hino 25, irmãos. Página 14, hino 25. Página 14, hino 25. Ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. Ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é
poder aos pés da cruz depositar. Este meu fardo, pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição, e a paz de Deus então mente e coração guardará. Em Cristo Jesus há. Como é bom poder, como é bom saber. Peço ao presbítero Ricardo, irmãos, que peça a Deus graça e sabedoria para que o conselho continue tendo, Pai, a sabedoria de usar os dízimos e as ofertas naquilo que a Escritura determina. Vamos orar, irmãos. Pai, nossa oração de gratidão, nossa oração de reconhecimento pelos teus cuidados, tua bênção derramada sobre a vida do teu povo, teus cuidados contínuos são percebidos na vida de cada um dos teus servos. Temos reconhecidos com alegria tantas formas que o teu povo tem feito isso, quando eles se comparecem no serviço litúrgico, reconhecendo tua majestade, reconhecendo tua autoridade, reconhecendo a dependência de cada um de nós. Verdade, Deus. Também te rogamos, Senhor, a bênção para que o teu povo possa estar adquirindo condições para que eles possam estar trazendo sustento para a sua casa, Amém, Senhor. abençoando suas casas, suas famílias. Também que eles possam estar trazendo suas contribuições para a tua casa, para promover o bom andamento das atividades, Jesus. bem como para ajudar os teus filhos e tuas filhas. Também te rogamos em nome de Jesus Cristo que nos abençoe Amém. na evolução, na administração de recursos, concede aos teus servos a sabedoria, discernimento e a capacidade para fazer tudo visando o louvor da tua glória. Esse é o nosso desejo, e é o que te rogamos, pedimos tuas bênçãos, por amor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Eleve os seus corações. Nós nos elevamos ao Senhor, Demos graças a Deus. que é certo e bom assim fazer. Amém. Deus seja louvado por esse entrar, irmãos. Ruth. Ruth, minha filha, quem tentou Adão para que pecasse? Amém, meu filho. Joabe. Joabe, meu filho, alguma coisa que Deus não tornou conhecida pela sua criação? Amém, meu filho. Christian, meu filho, você pode esconder alguma coisa de Deus, meu filho? Não, Deus vê, Ele sabe todas as coisas. Verdade. Mari. Mari, minha filha, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus sagrada, o Velho e o Novo Testamento, são a palavra de Deus. E a única regra de fé e prática. Amém, meu filho. Edson. Edson, meu filho, quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Os deveres exigidos do primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como o único e verdadeiro Deus e nosso Deus, glorificá-lo e adorá-lo como tal, pensar e meditar nele. Referência 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Amém, meu filho. Pode sentar. Depois dos catecismos do nosso Pai, está, irmãos? Santos de Deus, Hebreus capítulo 12, irmãos. Hebreus 12,
14 a 17. Hebreus 12, 14 a 17. A Escritura diz o seguinte, irmãos, Hebreus 12, 14 a 17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, que por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito da primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Podemos aceitar, irmãos? Vamos estar cantando? Página 11, música 19. Página 11 e 19. Página 11 e 19. Página 11 e 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à sua presença, ó Senhor. Amém, irmãos. A gente vai trabalhar hoje, irmãos, pela graça de Deus, né? Essa tese aí que os irmãos estão vendo, o que Deus requer para a vida cristã. Deixa eu, antes de entrar aqui, irmãos, deixa eu só terminar antes de fazer a introdução. Deixa eu dizer para os irmãos, as cartas do Novo Testamento, todas elas têm uma estrutura que a gente chama dupla, tá? Ela tem aquilo que se chama material litúrgico, certo? Que é o material de instrução, e nós temos também aquilo que se chama de material parenético. Material parenético é material de aplicação. Toda carta você vai ter isso. Então, por exemplo, você pode estar lendo uma carta do Novo Testamento e você está lendo e você está vendo que ali o apóstolo está falando sobre catequese, sobre instruções, o que você tem que fazer, como é que você tem que crer. Mas também haverá uma certa parte dessa carta que você vai ver que o ensino daquela carta se transformará em prática. Isso é o que nós chamamos de material parenético, tá? Então, Hebreus 12, ele faz parte dessa parte que é chamada material parenético. Tá certo? Então, volto a dizer, os irmãos precisam ler as cartas do Novo Testamento sempre de acordo com esse prisma. Por isso que é sempre bom, irmãos, a gente ler, o irmão está lendo uma carta e às vezes as pessoas pegam e elas ficam procurando o texto da palavra de Deus. Entendeu? Não é que isso seja errado, mas não é um modo de leitura indicado. Compreende? Por quê? Porque você, por não saber, você pode estar lendo uma parênese, ou seja, lendo uma parte prática. Mas você sabe que a palavra manda você fazer aquilo, mas você acaba não sabendo qual a razão da palavra mandar você fazer aquilo. Então, por isso que é necessário
os irmãos não ficarem fazendo essas leituras salteadas. Estilo, se programa, vou começar a ler Romanos. Certo? E se os irmãos tiverem uma Bíblia de estudo, procurarem lá no índice, lá naquelas informações, antes de cada livro, uma coisa chamada esboço. Esboço. O irmão vai ver lá que vai ter essa transição bem marcada. A parte de instrução, que a gente chama de material litúrgico, para a parte de parênese, aquela parte que diz, olha, você tem que fazer assim por causa disso que você viu. Tá? Então, é necessário que os irmãos leiam as escrituras nesse viés. Tá bom? Ah, pastor, isso aí só vai estar só para as cartas? Essa estrutura basicamente é das cartas. Tá certo? Essa estrutura basicamente é das cartas. Agora, por exemplo, há livros, principalmente aquilo que nós chamamos os livros de poesia, deixa eu colocar assim, poesia e de sabedoria no Antigo Testamento, que a terminologia não é essa, mas só para ele compreender, Jó, Salmos, Salmo que é o Inário, Provérbios, Eclesiastes, entendeu? Esses livros, eles são, principalmente Provérbios e Eclesiastes, é prático. Então, eles são livros de parênteses, tá? Então, você precisa ter essa perspectiva, como também quando estiver lendo livros históricos. Os 2 de Samuel, os 2 de Reis, Josué, Juízes, as crônicas, Esdras, Neemias, entendeu? Sabe que você está lendo história. Tá? Então é bom que os irmãos tenham essa perspectiva, tá certo? Então, meus irmãos, é de suma importância sabermos o que Deus requer de nós para que tenhamos uma vida cristã que lhe agrade. E uma boa razão para isto é o fato dele ter poder sobre as nossas vidas, tanto para nos abençoar quanto para nos castigar. Se os irmãos observarem nessa introdução aqui, eu tenho uma parêntese e eu tenho uma razão. Observa o parêntese. É de suma importância saber o que Deus requer de mim, certo? Ou seja, como eu devo me comportar para que eu tenha uma vida cristã que lhe agrade. Então, o ensino. Por que é que eu tenho que ter uma vida cristã? Para agradá-lo. O outro ensino, que não é aqui nessa introdução. Por que é que eu tenho que ter uma vida cristã correta? Porque Ele é que tem poder sobre nossas vidas, tanto para abençoar, quanto para nos castigar. Então, eu coloquei isso aqui de propósito para vocês perceberem isso. Você tem a instrução que você tem que fazer, e você também tem o porquê você tem que fazer aquilo. Tá? E volto a dizer, as cartas estão nessa estrutura. Tá bom, irmãos? Então, pessoal, irmãos, nós temos como objetivo a compreensão dos seguintes aspectos. Primeiro, a compreensão que devemos perseguir a paz, a compreensão que devemos perseguir a santidade. Paz e santidade são dois lados da mesma moeda. Santidade não é o estado de perfeição já obtido, certo? E por quê? Porque às vezes há uma confusão nisso, tá? A Escritura apresenta a santidade, entendeu? Em 3 aspectos. É necessário que eu compreenda. Há aquilo que é chamado de santificação posicional, aquilo que é chamado de santificação progressiva e aquilo que é chamado de santificação definitiva. Santificação posicional também é conhecido por nós como eleição. Ou seja, Deus nos elegeu, Deus nos separou. Então, isso é o sentido mais primário da palavra santo, tá? A palavra santo, nesse aspecto bem primário, não quer dizer sem pecado, quer dizer separado para uma função. Tá bom? Então, nós somos separados para sermos santos, irrepreensíveis. Nós somos separados para sermos adotados. Nós somos separados para sermos salvos. Isso é santificação posicional, que também é conhecido como eleição. A outra etapa da santificação, chamada santificação progressiva, que é aquilo que nós conhecemos como conversão. Observe, não é regeneração. A santificação progressiva, ela começa na regeneração e ela vai até a glorificação. Então é esse período aqui, que é o período que nós estamos vivendo.
Quem é que pode experimentar a santificação progressiva? Aquele que foi santificado posicionalmente em Cristo na eternidade. Certo? Aí vamos lá. A santificação progressiva quer dizer que nós não teremos mais pecado? Não, de hipótese nenhuma. Mas dirá assim, que nós devemos batalhar contra o pecado. E por fim, a santificação definitiva, que é aquilo que nós chamamos de glorificação. Tá? Então observa que o crente, ele passa por esses 3 estágios, certo? Então olha só, nós devemos compreender que perseguir a paz, devemos compreender também que a santidade, paz e santidade são 2 lados da mesma moeda. Santidade não é o estado de perfeição já obtido, tá? Aqui no nosso texto não, nosso texto vai falar da progressiva, tá certo? Se fosse o texto da santidade tivesse relacionado à não pecabilidade, aí seria glorificação. Aí antes a palavra no original grego se refere ao processo de santificação que ocorre na vida do crente. Então esse tipo de santificação que a gente vai ver hoje no sermão, a gente vai trabalhar a questão da santificação progressiva. Tá, irmãos? Pessoal, é necessário também que nós compreendemos que há a responsabilidade corporativa dos crentes. E quer dizer isso, por causa do cabeça federativo, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Certo? Então, dentro desse corpo há essa responsabilidade corporativa. A compreensão que não deve haver raiz de amargura, pois ela tem o poder de contaminar. A gente vai estar trabalhando nisso hoje de manhã, pela graça de Deus. A compreensão que não haja impuros e profanos que zombam da graça de Deus, porque a presença de tais ímpios dentro do corpo de Cristo, dentro do corpo visível de Cristo, eles acabam perturbando a paz. A compreensão que o Senhor pode não ser misericordioso para quem zomba da graça de Deus, e chega um momento que o Senhor Deus não será mais, certo? E antes de atentarmos nas instruções das Sagradas Escrituras, é importante a gente ver as seguintes informações, irmãos. Então deixa eu só considerar essas informações com os irmãos. Ó, repetidamente, o autor admoesta aos seus leitores que nos apeguemos com mais firmeza à palavra de Deus. Então lembrando que eu falei, material de instrução, que é o material litúrgico, e o material parênese, o material de instrução, o material que diz como as coisas têm que ser feitas. Então a pergunta é, por que eu tenho que me apegar mais à palavra de Deus? Porque é através do ensino da palavra de Deus que eu vou saber o que Deus requer para a minha vida. Tá? Então é necessário sempre os irmãos terem isso em mente. Então observa cá. Ele chama essa palavra pregada aos israelitas no deserto de boas novas. Afirma que esse povo rebelde morreu no deserto porque falhou em unir a palavra que tinha ouvido com a fé. Ou seja, não adianta você ter somente uma questão de intelectualidade se você não souber aplicar isso na sua vida. Não adianta, certo? A epístola, a nossa epístola aqui é predominantemente pastoral ou é doutrinária? Colocando de uma forma, a questão é se as demonstrações do autor resultam em ensino teológico ou vice-versa, e se as doutrinas levam a demonstrações. Se olharmos para as inúmeras passagens que exortam os leitores, nós vemos uma considerável consistência no processo. O autor escreve pastoralmente e encoraja os hebreus a permanecerem fiéis a Deus e à sua palavra. O que é que a Escritura diz? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tá? Essa demonstração é a chave para entender o interesse pastoral do escritor. Aí, tendo visto isto, cabe agora a seguinte pergunta, irmãos. Será que as Escrituras estabelecem orientações sobre o que Deus requer para a vida cristã? Sim, irmãos. As Escrituras estabelecem as seguintes orientações, então a gente vai trabalhar propriamente o sermão, dito agora, né? As divisões do sermão. Deixa eu colocá-las todas aqui. Então, olha só, irmãos, ó, vamos para o verso 14. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai ver, irmãos, hoje pela manhã, pela graça de Deus? Exercite a paz e desenvolva a santificação. Primeira coisa é essa. Exercite a paz e desenvolva a santificação. Vamos ler novamente o texto? Segui a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Tá bom? Então, observe, irmãos. Nesta primeira orientação, vamos trabalhar os seguintes aspectos. Primeiro, o texto nos apresenta uma ordem, tá? O verbo que foi trazido por seguir, no original, é perseguir. Então, quando a gente vê aqui, ó, seguir a paz com todos, a ideia de perseguir a paz com todos, tá bom? É uma ordem que deve ser obedecida de forma contínua. Seguir a paz com todos. Então, a ideia é persiga a paz com todos. Como? De forma contínua. Eu estava falando com o Gilson, né? Geralmente, como alguns irmãos sabem, a gente vem e a gente conversa muito quando a gente está transitando, como também conversa com outros irmãos. Irmãos, para vocês verem como a presença de um ímpio no meio do povo de Deus, ou até mesmo a presença de alguém que não seja ímpio, mas que seja afetado por um ímpio no meio do povo de Deus, perturba o bom andamento das coisas. O que é que a Escritura diz? Qual é a atitude que eu tenho que ter com meu irmão no que diz respeito a ter paz? Eu tenho que perseguir a paz com todos. Agora, por exemplo, nós temos aqui uma instrução que nós devemos fazer. Agora a pergunta é: tem como se ter paz com quem não é da paz? Não, irmãos. Não tem como você ter paz com quem não é da paz. Não tem como você ter paz com alguém que não professa a mesma fé, com alguém que não professa a mesma verdade de Deus. E veja só, há um caso também, entendeu, excepcional, que a pessoa pode até professar a fé, a pessoa pode até ter conhecimento, mas ele, por rebelião, ele não sai do campo da intelectualidade para o campo da prática. É como se ele soubesse as instruções que deve fazer, mas ele não faz. Então, como tal pessoa não faz, você não consegue estabelecer paz com tal pessoa. E observa, quando uma igreja não tem paz, quando uma igreja não tem, sabe, da parte de cada um, esse perseguir, esse querer viver em paz, dentro da casa de Deus se estabelece um clima de guerra. Dentro da casa de Deus se estabelece um clima de desafeto, de desavença. Eu estava falando para alguns irmãos da seguinte forma, que você vê, tem alguns irmãos que eles são assim, tão perturbados, sabe? Então assim, o mundo aí fala carregado, mas eu não quero usar essa palavra, apesar que ela já transmitiria sentido que eu quero. Mas é tão pesado. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, de você conversar com certos irmãos armado. Você vai conversar com o irmão armado. Porque você sabe que qualquer fala sua, ele pode fazer uma releitura e vir lhe agredir. E a pergunta é: mas isso deveria existir no meio do corpo de Cristo? Não. Isso só existe ou por causa de ímpios que estão em nosso meio, e consequentemente pela existência desses ímpios, de irmãos fracos que se deixam levar desses ímpios. Então eles ficam ácidos, eles ficam azedos, sabe? São irmãos que você não tem como ter paz. Não tem como ter paz. Eu brinco muito com o Gilson, né, quando a gente vem falando, aí Gilson diz assim, fala para mim: pastor, o cabra já vem com problema, sabe? Já vem querendo relaxar a cabeça, aí encontra outra benção e o cabra está com a lança, ele não deixa você descansar, ele fica te perturbando, sabe? Aí você fica mais tenso ainda. Aí a pergunta é: irmãos, cadê, irmãos, a paz? Cadê a paz? O texto manda nós perseguirmos de forma contínua a paz, irmãos. E veja só, esta perseguição contínua tem que ser tanto atrás da paz quanto da santificação. Então, volto a dizer, quando alguém persegue verdadeiramente a paz, esse alguém persegue verdadeiramente a santificação. E quando se persegue verdadeiramente a santificação e a paz, irmãos, observa, há equilíbrio. Eu volto a dizer, estou lembrando aqui que eu falei que toda carta ela é dividida em material de instrução e material prático. Então, olha só,
Como é que eu faço para ter paz? Como é que eu faço para ter sossego na minha casa, no meu trabalho? Irmão, obedece a palavra de Deus. Obedece as instruções. Por isso que eu volto a dizer, irmãos, vocês precisam ler as cartas do Novo Testamento de forma correta. Porque às vezes você lê lá, numa carta lá, do apóstolo, algo que você diz, meu Deus, eu queria tanto para a minha vida. Beleza, irmãos. Mas a pergunta é, você já leu as instruções que está antes? Que vai garantir que você vai ter isso? Você sabe quais são as instruções? Eu vou dar somente um exemplo aqui, de instrução com prática. Você tem um cidadão que é preguiçoso, um cidadão que não gosta de dar um prego numa barra de sabão. Aí ele reclama. Ah, se eu tivesse isso. Ah, se eu tivesse aquilo. Mas esse mesmo cidadão, ele desconhece a instrução da palavra de Deus, quando diz que a mão remissa não prevalecerá. Quer dizer isso? Quer dizer que aquele que é preguiçoso, aquele que não é diligente, aquele que não se esforça, não pense ele que vai ter a bênção de Deus, que ele não vai ter. Então, antes de você se maldizer, mas fulano tem, cicrano tem, beltrano tem, se eu tivesse condição eu não estava passando por isso nem minha família. Verdade. Mas por que você não para e pergunta o que é que a palavra de Deus fala para que eu não passe isso? Eu só estou dando um exemplo, irmão, no que diz respeito ao mandado social. Mandado cultural. Mandado social. Vamos lá. O cara vive em pé de guerra com a mulher. Os filhos é desobediente. Compreende? Aí qual é a problemática? Aí vamos ver o que a Escritura diz, como tem que ser o papel de um homem dentro de casa. Aí quando o cara olha o papel do homem que a Escritura estabelece, o cara percebe que há muito tempo ele deixou de ser homem dentro da sua casa. E como ele deixou de ser homem dentro de sua casa? Um barco sem comando vai para algum lugar? Não vai para lugar nenhum, irmãos. Eu estava observando uma foto de um iceberg. Não sei se vocês já viram, é interessante. Porque um iceberg é como só aparece a cabecinha fora, que já é uma cabeçona, né? Grandão. Mas o que está debaixo, amigo, santo de Deus, é incomensurável. Porque o que eu quero dizer é que há verdadeiros lares, sabe? Que o barco está tão sem comando, que o cara está em linha reta ao iceberg e ele não consegue desviar. E não adianta, sabe? Como a gente já vê em muitos cantos, o cara vai dizer, eu sou o homem, eu sou o cabeça da casa. Filho, não é a tua simples declaração que vai mudar a estrutura, não. Eu volto a dizer, se você não sabe a instrução que te leva à prática, você não vai ter a bênção de Deus. Você não vai ter. Então não adianta ficar dizendo, persegue a paz, mas por que não se tem paz? Vai lá olhar, porque você não está fazendo as instruções. Persegue a paz e a santificação. O que é a santificação? Procura viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso que essa primeira divisão exercita a paz, desenvolve santificação. Irmãos, a perseguição quanto à paz remete a não vandalizar o shalom. Isso é bem interessante, né? Quando você persegue a paz, você não vai vandalizar o shalom. O que é shalom? O conceito de shalom na Bíblia, shalom quer dizer paz, simplesmente paz. O conceito de shalom na Bíblia é equilíbrio. Ou seja, no teu mandato cultural tu estás desequilibrado, no teu mandato social tu estás desequilibrado e no mandato espiritual tu estás desequilibrado. Isso não quer dizer que você não passe por adversidade, não é isso. Mas quer dizer que você, mesmo passando por adversidade, o shalom da tua casa, o shalom da tua família não é ameaçado, não é desequilibrado. E como é que isso pode acontecer? Quando você persegue paz, quando você persegue santificação. E compreendendo santificação em obediência à palavra de Deus. É por isso que eu volto a dizer aquilo que eu falei no começo. Não adianta nada você abrir a Bíblia de forma fortuita, de forma assim, sabe? Sei lá.
aí lê um texto qualquer, aí eita, eu queria isso para a minha vida. Eu queria tanto que na minha casa as coisas tivessem paz, o meu filho fosse obediente. Mas a pergunta é, irmão, como é que seus filhos podem ser obedientes se, por acaso, seus filhos não reconhecerem em você o princípio de autoridade? Como é que tu pode querer que a tua mulher seja uma mulher obediente a você se ela não reconhecer o princípio de autoridade em você? Vou estar dizendo, irmão, não adianta você chegar e dizer da seguinte forma: eu sou o homem da casa, quem manda sou eu. Aí uma rápida radiografia do teu lado. Quem é o provedor da casa não é você. O provedor da casa é tua mulher. Ou então é meio a meio. Aí começam as brigas, começam as coisas. Você é incoerente, você não sabe administrar dinheiro. Como é que vai ter paz? A gente tem que pensar, irmãos, biblicamente, o que é que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus proíbe a mulher de trabalhar? Não, ela não proíbe a mulher de trabalhar. Lógico que não. Mas a palavra de Deus estabelece uma hierarquia dentro da casa. A palavra de Deus estabelece uma hierarquia que, se não for obedecida, não vai trazer paz. A palavra de Deus estabelece uma hierarquia, por exemplo, da mãe em relação aos filhos. Todas as vezes que a mãe deixa de executar o papel de tarefa, o papel de disciplina em relação aos filhos, e ela não exerce e fica jogando isso para os pais, qual é a leitura que a senhora, a mãe, está passando para os seus filhos? Eu não mereço ser respeitada, eu não mereço ser temida, porque eu não sou nada. E a maior prova que eu não sou nada é que vocês têm que esperar o pai de você chegar para resolver. Aí depois essa mãe está dizendo: ah, meu filho não obedece. Para um pouquinho, por que os teus filhos não te obedecem? Por que é que você não tem paz? Porque não tem santificação. E o que seria santificação? Obedecer a palavra de Deus. Volta a dizer, antes de cada instrução prática que a estaca apresenta, você vai ter instrução litúrgica. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Entende, irmão? A perseguição quanto à santificação diz respeito ao seu desenvolvimento. O que quer dizer isso, pastor? Como é que eu posso alcançar essa santificação e, por conseguinte, essa paz? Não é? Como é que eu posso ter isso aí? A partir de hoje eu vou chegar lá em casa e dizer: ó, eu quero ter isso. Não, irmãos, não é você chegar a partir de hoje e dizer: eu quero ter isso. É você chegar em casa e dizer: Senhor Deus, me leva para eu ter isto. E como é que eu faço, Senhor, para eu ter isto? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu quero ter isso. Irmãos, perseguição quanto ao seu desenvolvimento. A minha sogra está aí, né? E a minha cunhada veio, mas ela já foi embora. E a vez que eu fui lá no brejo, o meu sogro tinha plantado um pé de manga. Quando eu fui lá, o pé de manga não tinha dado fruto nenhum. Aí dessa vez a minha cunhada trouxe as mangas desse pé de manga que o meu sogro plantou. Umas mangas bonitonas, doce, bem carnuda. Eu estou experimentando o fruto do pé de manga. Ou seja, em outras palavras, eu estou experimentando o fruto da perseverança do meu sogro em cultivar, tomar conta do pé de manga desde quando ele plantou. Aquilo que eu estou comendo é o fruto da perseverança do trabalho de alguém. Agora, se por aventura o meu sogro tivesse arrancado o pezinho de manga quando era pequenininho, se ele tivesse se irritado porque nasce mato perto do pé de manga, se o pé de manga, depois de ter crescido, ele tivesse olhado para o pé de manga e tivesse dito: esse pé de manga não dá nada, e tivesse derrubado o bichinho no pé de manga. Então a pergunta é muito simples: eu experimentaria a manga desse pé de manga? Não. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que se você não perseverar
na busca da santificação, se você não perseverar na busca da paz, que essa é a ideia do seguir, do perseguir, você não experimentará os frutos. E eu volto a dizer, irmãos, não experimentará os frutos. Às vezes é muito fácil alguém chegar e ver um pai, uma mãe de família, com seus filhos na igreja, tudo crescido, aí diz assim, ó, irmão, tu fosse abençoado por Deus, né? Verdade foi. A bênção de Deus, né? Teus filhos na igreja, né? Verdade é. Mas faz a terceira pergunta, irmão. Qual é a terceira pergunta? Vem cá, deu trabalho para tu educar, para tu disciplinar, para tu tratar os meninos, para que eles ficassem na igreja e crescessem? Deu trabalho, sim. Teve que ter perseverança. Teve que ter perseverança, sim. É essa a ideia, irmão, eu quero que vocês compreendam, de perseguir. Não é você chegar e dizer, hoje, essa realidade, eu vou fazer isso. Não, irmão. Não. Não, irmãos. Tem que perseguir. Certo? Então, observa. E o desenvolvimento da santificação é estágio necessário para quê? Observa. Seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, quem é que vai ver o Senhor? Quem tiver sido santificado lá, posicionalmente, eleito, progressivamente e definitivamente. É o resultado final. Quem verá o Senhor é quem foi separado na eternidade, que manifestou essa eleição, mortificando os feitos da carne. Qual é a sua recompensa? Ver o Senhor. Certo, irmão? E é bem interessante aqui, irmãos, essa recompensa de ver o Senhor, tanto é no seu aspecto de glorificação, como também no aspecto prático. Você quer ver a bênção de Deus agora na sua vida? Faz o correto. Veja a imagem, ela te informa o lugar que moras, o que deves ter nesse lugar e o que a santidade deve ser para ti. Eu achei bem interessante essa imagem, você vê, é a bandeira do Brasil, né? Aí no lugar de ordem e progresso está lá essa taja, santidade no estilo de vida. Certo? Santidade no estilo de vida. A obediência à lei para nós cristãos reformados, ela não é uma opção. Ela é uma obrigação, irmãos. Obedecer à lei é uma obrigação. Volto a dizer, obedecer à lei pressupõe o quê? Eu conheço porque eu tenho que obedecer. E porque eu conheço, eu obedeço. Tá? Irmãos, qual é a segunda orientação que o texto nos fala? Deixa eu andar aqui. Vê só. O que Deus requer para a minha santificação, né? Que eu tenha paz, que tenha santificação. A segunda orientação, que eu não seja faltoso e não tenha raiz de amargura. Isso é interessante, irmãos. Vamos observar o que o texto vai dizer. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, primeira coisa, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Observa que o texto vai dar três coisas. Veja só. Nessa segunda orientação, vamos trabalhar os seguintes aspectos. Primeiro, persiga a paz e a santificação, né? Atentando diligentemente que ninguém seja faltoso. A ideia do faltoso aqui é algo que é feito de forma sequencial. Essa atitude constitui separação da graça de Deus. O que é que nós falamos sempre aqui? Eu gosto muito de uma nomenclatura que o presbítero Ricardo utiliza, né? Nosso serviço litúrgico. O culto, nosso serviço litúrgico. Então preste atenção, irmãos. Ó, alguém que não utiliza os meios de graça. Alguém que não sobe a casa de Deus para estar debaixo do sermão, debaixo da oração, debaixo da Eucaristia. Alguém que não procura orar a Deus. Alguém que não procura ter intimidade com o Senhor. É alguém, irmão, que se caracteriza por faltoso. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência de quem é faltoso? Qual é a consequência de quem não busca os meios de graça? É o que, irmãos? É de não ter a manifestação graciosa de Deus na sua vida. Agora, bora com uma questão prática. Bora com uma questão prática. É dizer, uma questão prática. O irmão ser abençoado em determinado ponto. O cidadão chega e diz, irmão, ora por mim,
ora por mim para que eu tenha isso. Irmão, como é que tu vai poder ter a graça de Deus se tu vai sendo faltoso? Irmãos, vocês já pararam para pensar? Pensa um pouquinho aí comigo. Você tem um culto solene, você não só para o culto solene, você não só para buscar a Deus, você não só para adorar a Deus no culto solene, certo? Então você vê, nós temos um momento durante toda a semana que a gente se vê em prol de algo. A gente se vê em prol de quê? A gente se vê em prol da Escritura, em prol de adorar a Deus. Quando você não sobe à casa de Deus, você vai passar uma semana sem ter isso. Porque não queira me dizer que você em casa, quem falta a casa de Deus, no dia do Senhor, vai abrir para buscar Deus em casa. Não vai. Não vai. Aí sabe qual é o problema? Passa a semana, aí você já não confessou o pecado. Porque também não venha me dizer que você vai confessar o pecado em casa. Você não vai. Você não louva a Deus. Você não lê a Escritura. Aí é simples, você está deixando de perseguir algo que é necessário. Consequentemente, você da parte de Deus vai ter o quê? O favor ou o desfavor da parte de Deus? Você vai ter o desfavor da parte de Deus. Só que você precisa desesperadamente do favor da parte de Deus. Todos nós precisamos desesperadamente do favor da parte de Deus. Então, se eu preciso do favor da parte de Deus, qual é a razão? Eu ser faltoso? O que é que a Escritura vai dizer, meu irmão? O que é que a Escritura diz para quem é faltoso? Veja aí. Olha, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então a própria palavra de Deus vai dizer qual é o resultado de quem é faltoso. Aqui a ideia não é que você vai perder salvação, não. A ideia não é essa, não. A ideia que está sendo aqui estabelecida, sendo trabalhada, é qual a ideia? A ideia de que eu preciso da graça de Deus. Eu preciso que Deus me responda a oração. Eu preciso obedecer às instruções de Deus. Por quê? Porque, irmãos, eu tenho que entender que lei é graça. Ou seja, há certas coisas que Deus vai me dar diante da obediência. Então a pergunta é: Senhor, o que é que eu devo obedecer para ter isso que eu preciso? O que você tem que obedecer é isso. Onde é que eu posso encontrar as instruções para que eu saiba obedecer? As instruções você encontra na igreja. Aí você vem para a igreja. Aí complica, né, filho? Aí depois está lá o cara: irmão, eu quero que ore. Orar por quê? Orar justamente para Deus conceder aquele favor. Mas como é que você pode ter esse favor de Deus, filho, se você é faltoso e você separou-se da graça de Deus? Você agora está experimentando o desprazer paternal de Deus. Como? Não é verdade? Então observa. A ideia do faltoso é algo que é feito de forma sequencial. Sequencial. Essa atitude constitui separação da graça de Deus. E por quê, irmãos? Observa. Vem com as duas tá juntas. Eu tenho que perseguir a paz, eu tenho que perseguir a santificação, eu tenho que ser diligente, eu não posso ser faltoso, eu não posso me separar da graça de Deus. E tudo isso para que não haja raiz de amargura. Porque a raiz de amargura, ela irá tumultuar e contaminar a muitos. E é interessante, irmãos, essa questão de raiz de amargura, sabe? Eu vou estar colocando aqui essa imagem. Observe essa imagem aqui, pessoal. A raiz de amargura é aquela pessoa que se privou da graça de Deus, ou seja, a amargura produzida por essa raiz não é o ressentimento ou a mágoa. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. A ideia do texto aqui, essa raiz de amargura, não é ressentimento ou mágoa, mas é o pecado da incredulidade e do desprezo para com as coisas de Deus. A raiz de amargura expressa o estado de rebelião das pessoas que, mesmo com seus corações mergulhados na perversidade, se iludem com a falsa segurança quando buscam refúgio longe de Deus. Você já conversou com alguém assim? Alguém que chega e diz: eu conheço a doutrina. Mas você olha para a vida do cidadão, você olha para a vida da cidadã, só é desacerto.
E o pior de tudo, quando você olha para a vida do cidadão, além de você ver as consequências do desacerto, você vê que a profissão de fé que o mesmo faz, que a mesma faz, só é da boca para fora. Não tem prática, irmão. Não tem prática. Olha, uma coisa que o presbítero estava falando aqui foi uma coisa que eu sempre bati. Quando eu escutava isso de certas pessoas. Estilo, eita, principalmente quando eu morava em Caruaru, quando chegar a época de São João, que é a época de você ter uma tonelada de desviado em Caruaru, que é 30 dias de festa, não é? Se o cara não nasceu de novo, meu irmão, o cara não registra o forrozinho não, volta pro pecado na hora, 30 dias de festa, entendeu? Então você vê, eu cansei de bater isso quando estava em Caruaru, quando você vê pessoas assim, ei. Interessante que você vê lá Efésios lá, não é que a Bíblia, preste atenção no que eu vou dizer, não é que a Bíblia proíba-nos de nos lembrar, mas lá em Efésios, quando se tem a lembrança, é para glorificar a Deus de onde nós saímos. É isso mesmo. Entende isso? Entende isso? O cara olha e diz, eu estava ali, olha de onde Deus me livrou, olha o que Deus fez. Veja como Deus é bondoso. Se não fosse a eleição, se não fosse a graça de Deus, eu estava ali. Eu estava ali. Então, sempre a lembrança é essa. É uma lembrança que remete a glorificar a Deus, porque Deus me tirou de lá. Mas não é uma lembrança do tipo, ah, se eu estivesse lá, eita, bons tempos. Aprontei muito. Não, meu irmão. Não é aprontei muito. Um crente olha e diz, eu sinto vergonha, porque eu já fiz isso muito. E Deus me tirou dessa nojeira, Deus me tirou dessa desgraça. Entende isso, irmão? Agora, isso é o procedimento de quem não tem uma raiz de amargura. Isso é o procedimento de quem não tem raiz de incredulidade. Tá? Aí observa que essas raízes aqui, elas são bem profundas, né? É por isso que a raiz de amargura é tão perigosa. Pois ela causa problemas dentro da comunidade cristã, gerando perturbação e podendo contaminar outras pessoas. Com seu comportamento corrompido e suas palavras amargas, tais pessoas se esforçam para privar os cristãos de santidade. Entende? Então observe, eu tenho que me afastar disso, tá? Eu não posso ser faltoso na casa de Deus, para que eu não venha me transformar em raiz de amargura, raiz de incredulidade. É interessante que quando as pessoas leem esse texto, né, e quando elas não param para estudar um pouquinho, elas acham que raiz de amargura é trauma, né? Ah, eu estou traumatizado. Ah, eu estou... Não, irmãos. Trauma, bronca, já é consequência de coisas mais graves. Entendeu? É consequência de desprazer paternal de Deus. É consequência de não ter a graça de Deus na vida. Aí por que não tem a graça de Deus na vida? Você faz um levantamento. Isso é bem interessante, irmãos. Isso é 1 mais 1, sabe? Isso é bem cirúrgico. Só é você parar um pouquinho e observar. Quem é frequente na igreja, quem lê as escrituras, quem procura viver a sua vida de acordo com a palavra de Deus, como essa pessoa é? Só você observar. Agora, pare um pouquinho. Quem é faltoso na casa de Deus, quem por sua vez, por ser faltoso, desenvolve natureza de incredulidade, ele por si só se torna raiz de amargura. Tudo é ruim, tudo reclama. Sabe como é que é? É uma pessoa chata, hipócrita. Entende? E a finalidade é perturbar. Aí você para e você diz, interessante. Essa pessoa é assim, mas ela só é assim por causa disso. Aí você faz o levantamento. Já essa outra pessoa é assim, e ela só é assim porque ela faz isso na casa de Deus. Entende, irmãos? Então não vamos ser faltosos, não. E por fim, santos, versos 16 e 17. Observe o que Deus requer para a nossa santificação. Além de nós perseguirmos a paz, a santificação, além de nós sermos diligentes, além de nós não sermos faltosos na casa de Deus, para que a gente não se separe da graça de Deus, para que a gente não seja raiz de amargura. A Bíblia diz que nós não devemos ser impuros ou profanos.
como foi Esaú. Isso aqui é muito sério, irmãos. Tem como eu ser impuro e profano? Tem. E a gente vai ver agora. Observa. Ou qual por um repasto vendeu o direito da primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então preste atenção. Como é que eu tenho que ter cuidado para não ser impuro e profano? Veja aí, nossa terceira orientação, vamos trabalhar os seguintes aspectos. Imoralidade e profanação não deve haver entre os santos. Imoralidade e profanação. Nós temos o exemplo de Esaú, que desprezou a sua primogenitura. O direito da primogenitura, irmãos, garantia a herança material e espiritual, bem como outras bênçãos espirituais. Como é que eu posso ser aqui profano? Impuro e profano. Impuro, devasso, imoralidade. E profano, quando eu trato as coisas de Deus com desdém. A questão é, como é que eu tenho tratado as coisas de Deus? Eu estava falando com o Gilson uma coisa, né, irmão? Bem interessante. Uma coisa é ser pedido de você a algo que você não pode fazer. E outra bem diferente é ser pedido para você fazer algo na casa de Deus que você pode fazer e você, por querer, não faz. Entende isso? Eu vou repetir. Uma coisa é você não fazer algo na casa de Deus porque você não tem como fazer. E outra coisa é você poder fazer algo na casa de Deus e não faz. E o pior, por que é que você não faz? Porque você não dá valor àquilo. Irmãos, profanar é não dar valor àquilo. Veja só, por que Esaú vendeu o direito da primogenitura? Porque Esaú não dava valor. Porque aquilo não tinha significação nenhuma para ele. Porque ele desprezava aquilo. E o desprezo dele por aquilo fora tanto que ele trocou por um prato de sopa. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Aí, às vezes eu vou lá naquele Mundo Verde comprar coisa para a Vânia, por causa da desbiose, né? Que ela tem na barriga. Então, aí eu vi lá, lentilhas. Eu digo, eu não acredito não. O que é lentilha? É um negócio, parece uma vagezinha, uma ervilha amassada. Eu digo, Esaú vendeu a primogenitura por uma sopa disso aqui. Aí é interessante quando você vê a matéria-prima pelo qual o cara vendeu a sopa, aí você pergunta, por que o cara fez isso? Ah, porque ele era reprovado. Não, tudo bem. Mas o que eu quero que vocês entendam da seguinte forma, irmãos, que a exortação é para nós. Não seja feito Esaú. Ou seja, não venda coisas espirituais, coisas sem valor, por coisas que não têm valor. Não despreze as coisas de Deus por coisas que não têm valor. E se isso aqui, irmãos, se isso aqui não pudesse acontecer em nosso meio, não haveria exortação. Entende? Então observa, ó, veja só o que o texto vai dizer. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú no nosso meio. Não pode haver, irmãos. Agora a pergunta é, quando é que eu me torno um Esaú? Quando é que eu me torno um ser profano? Quando é que eu me torno uma pessoa... Irmãos, interessante, quando você lê Ageu, por que Ageu existe? Não é? O livro Ageu da Bíblia. Por que Ageu existe? Ageu existe por uma coisa bem interessante. Deus tinha trazido alguns do seu povo de volta para casa. Certo? O império da Babilônia foi destruído, o império Medo-Persa assumiu, a política do império Medo-Persa era diferente da política do império babilônico. Certo? O império Medo-Persa deixava que os povos conquistados fizessem templos para os seus deuses. É por isso que você vai ver lá Esdras, entendeu? O texto de Neemias também, dizendo que o Senhor despertou o espírito de Ciro para que ele permitisse. Então volta uma porção de judeus para a terra
e para construir o templo. O que o Império Medo-Persa não permitia é que houvesse uma organização administrativa, uma organização com o rei, porque se constituía rebelião. Mas a questão de adoração aos deuses poderia, desde que o povo continuasse servindo ao imperador, sossegado. Mas veja só, por que a Ageu existe? O povo voltou, cerca de 5.000 judeus, em 3 levas, o povo voltou, beleza. O povo fez o templo. Mas antes de fazer o templo, o povo fez as suas casas, ajeitaram tudo, e a casa do Senhor continuou nas ruínas. Ageu existe justamente para isso. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Isso é ter algo sagrado e profano. E a maior demonstração que é profano é isso. O cara cuida de sua casa, arruma sua casa, e a casa de Deus está com escorpião, está com barata, está com teia de aranha. Isso é ter a casa de Deus, isso é ter algo sagrado para o profano. Não dá valor. Isaú fez isso. Isaú olhou lá para a primogenitura e disse: para que me serve isso? Entre isso e um prato de sopa dessa bichinha verdinha aqui, que é verdinha, pense para ele virar amassada. Parece que ela amassou um bocado aqui. Eu quero isso. Eu não quero isso não. Agora, só para vocês terem ideia, o que era a primogenitura? Ó, vê só isso aí. Sob o sistema patriarcal, com a morte do pai, o filho varão mais velho tornava-se cabeça da família, tendo autoridade sobre os demais. Enquanto permanecesse na mesma casa, ele era responsável por cuidar dos membros da casa do pai, olha, as obrigações. Também ocupava a posição do pai em representar a família perante o Senhor. O primogênito geralmente recebia a bênção especial do pai. Ademais, tinha direito a 2 partes do patrimônio do pai. Isto é, ele recebia o dobro do que cada um de seus irmãos recebia. Sob a lei mosaica, o homem que tivesse mais de uma esposa não podia retirar a primogenitura do filho varão mais velho para dá-lo ao filho varão da esposa especialmente amada. Tá? Nos tempos patriarcais, o pai podia transferir a primogenitura para outro filho por certas razões, como se deu no caso de Rubem. Estão lembrados lá de Rubem? Lá, aquele que se deitar lá com a menina lá, que perdeu seu direito de primogenitura por se envolver em fornicação com a concubina de seu pai. O primogênito podia vender sua primogenitura a um dos seus irmãos, como fez Saul, que desprezou a primogenitura e a vendeu a seu irmão Jacó, em troca de uma única refeição. Então, você tinha a primogenitura, que o cara era sacerdote da casa, recebia dobrada a porção de riqueza, tinha uma série de coisas. O cara desprezou isso de tal forma que ele trocou isso pelo prato de sopa. Então a pergunta é: será que eu posso fazer isso na casa de Deus? Posso. Porque se não houvesse essa possibilidade, não haveria exortação. Então a exortação é o quê? Irmãos, tomemos conta da casa de Deus, tomemos coisas das coisas santas, tomemos coisas daquilo que realmente vale a pena. Não sejamos profanos, não sejamos impuros. Então, volto a dizer, vocês percebem essa série de coisas práticas? Persegue a paz, persegue a santificação, ser diligente, não seja faltoso na casa de Deus, entendeu? Não seja raiz de amargura no meio do povo de Deus, raiz de incredulidade. Compreende isso, irmão? E não seja impuro e profano. Você vê, são coisas práticas. Entende isso? São coisas práticas. Sobre Esaú, irmãos, o texto diz que ele foi rejeitado de forma plena e definitiva. E esta rejeição se manifestou em não ter encontrado arrependimento, mesmo que tenha buscado de fato. Observa o verso 17, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimo tivesse buscado. O que quer dizer isso? Que às vezes quando se rejeita, sabe, aquilo que é sagrado, Deus rejeita também, irmãos. E por mais que você busque, Deus não vai dar. Compreende isso?
O texto adverte os santos que há atitudes que as consequências não desaparecem, mesmo sendo buscado com lágrimas. E vamos para as aplicações, irmãos. Depois de regenerados, temos que desenvolver nossa salvação, e este desenvolvimento é caracterizado por busca de paz e de santificação. Primeira coisa é essa, tá? Segunda, esta busca deve ser constante. O cristão deve averiguar se sua vida está condizente com aquilo que as Escrituras testificam. Eu estava dando aula e eu estava falando isso. Eu digo, uma das coisas que mais me assombrou nesses últimos tempos, né? Não me assombrou de escandalizar não, mas me assombrou que você espera que o contrário seja diferente. Eu me lembro que quando eu morava em Caruaru, que eu falava da doutrina reformada, quando Deus fazia com que certos irmãos compreendessem a doutrina reformada, a resposta que eu tinha desses certos irmãos era uma adesão. Ou seja, o cara estava no pentecostalismo, o cara ouviu as doutrinas da graça de Deus, né, as doutrinas reformadas, Deus aplica no coração e a primeira coisa que o cara faz, romper. Romper. E sempre quando eu falo nisso, sempre eu cito o caso do meu irmão que está em Cristo já, o evangelista Antônio Bezerra, lá da igreja de Bezerros, que tomava conta da igreja de Bezerros, que antes dele ser reformado, ele fazia parte da igreja pentecostal, era falador de língua estranha, profeta, tinha 16 cargos, só pregava para 4 mil, 5 mil pessoas. Deus tirou ele. E ele veio para o banco, juntamente com mais 3 irmãos, a aprender doutrina reformada. Isso foi um alvoroço em Bezerros. Porque só para os irmãos terem uma ideia de como é a realidade de Bezerros. Bezerros na época tinha 80 mil habitantes. Só que 20% da população de Bezerros era pentecostal. Então, no universo de 80 mil habitantes, tinha 16 mil crentes. Era muita gente. A realidade de Bezerros é essa, entendeu? É feito também, dizem, aqui em Abreu Lima, que tem muito crente. Então esse homem era conhecido na cidade. E aí eu estou falando não de Abreu Lima, que é a região metropolitana, mas de Bezerros, na cidade do interior. Então qualquer coisa, por ser muito conhecido, todo mundo sabe. Sabia, e vindo aqui para a capital, né? A gente prega a palavra de Deus, e tem pessoas, a gente está falando com o presidente Ricardo sobre isso, tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, até dizem, eu creio, isso é correto. Mas quando você espera aquela atitude do cidadão, de romper, de viver de acordo com a palavra, não rompe, não vive. Você também tem aquele que está em nosso meio, que você diz, instrui, prega, você entendeu? Quando você espera que o cabra comece a viver de acordo com a palavra de Deus, para dar testemunho, isso não acontece. O cidadão continua escandalizando o evangelho, e o pior, agora se dizendo que é reformado. Que é o pior de tudo. Se dizendo reformado, escandalizando o evangelho. Sendo impuro, sendo profano. Entendeu, irmãos? Não perseguindo santificação, não tendo paz, sendo raiz de amargura. Entende, irmãos? Sendo faltoso. Então, pessoal, irmãos, o cristão deve averiguar se a sua vida está condizente com aquilo que as Escrituras dizem. Não há verdade numa confissão que se diz regenerado se não há uma busca pela santificação em paz. Como é que eu digo que sou regenerado, irmão? Se eu não procuro melhorar de vida, obedecer a palavra de Deus, fazer o que é correto. Olha, eu tenho dificuldade em dizer que o cara é crente, eu sou crente. Mas o cabra falta sistematicamente o culto solene. É complicado. Porque ele é faltoso. Entende? Não está debaixo dos meios de graça. É óbvio que uma coisa o cara, eu faltei. Pastor, eu faltei. Feito alguns irmãos me dão satisfação. Pastor, eu faltei que eu estou fazendo isso. Mas no outro domingo está na igreja.
O cara fala indefinitivamente. Irmãos, eu volto a dizer, olha, eu estranhei muito quando eu vim aqui para a região metropolitana, alguns anos atrás, eu estou aqui mais de 10 anos, quando eu vi isso. O cara se dizendo reformado, mas indo para a livraria, com carteira de cigarro e carteira de cana. Eu falei, peraí, meu irmão, faz isso não, velho. Faz isso não. Quer dizer, aí é escandalizar o evangelho. Aí isso me chocou porque eu vi homens feitos, meu irmão Antônio Bezerra, que está com Cristo na glória. Eu vi homens assim. Pessoas que criam, que saíam e que viviam o evangelho. Hoje em dia o cara que é reformado está com cara de cachaça, carteira de cigarro, carteira de cachaça na boca. É complicado. O cara é reformado, mas como ele falou, não pode passar um rabinho de saia, o cara está com o olho num adultério triste. O cara não trabalha na desgraça. O cara é pior do que o Zico que está lá. Complicado, irmão. Complicado. Você vai falar com o cara, o discurso do cara é saudade do Egito. Não deve haver entre nós quem seja faltoso nas atividades públicas que eu falei agora, na busca da presença de Deus, pois tal atitude é rejeitar a graça de Deus. É feita aquela questão, né? Olha, irmão, o cara que é crente, ele não sobe para a igreja porque está fazendo favor, ele sobe para a igreja porque ele sente necessidade. Estão entendendo a diferença? Você é crente. Por que você vem para a igreja? Porque você está fazendo favor, é? Você não está fazendo favor a ninguém, não. Você subir para a igreja, você não está fazendo favor para mim. Você não está fazendo favor para o presbítero, nem para os irmãos. Ah, não, filho. Você deve subir à casa de Deus, entendeu? Por obediência a Ele, para adorar a Ele e por necessidade sua. Você precisa ser instruído, você precisa da graça dele. É ele que tem poder para abençoar. Então eu subo por ele. E também eu subo porque eu reconheço a minha pequenez. Eu preciso dele. Lá é onde eu vou me encontrar com ele. Lá é onde eu vou tomar a bendita Eucaristia. Eu sempre disse, tem crente que o crente era para ansiar pela Eucaristia. Aí eu fico imaginando, sabe, irmão, o quanto esses pastorzinhos que tem por aí, que miseravelmente, sabe, só celebra a Eucaristia uma vez por mês, deve ser pirangagem comprar um pão e um vinho. Entendeu? O cara é ministro da palavra dos sacramentos, está na igreja e a igreja não tem os elementos porque o cara não quer fazer. Isso é errado. O cara está presente, é elemento de culto. O povo de Deus tem que comer Cristo espiritualmente. Isso é pirangagem, meu irmão. De 1 litro de vinho e pão, é? Faz isso não. Aí sabe qual é a desculpa? É para não banalizar o Eucaristia. Então, meu irmão, não prega também. Para não banalizar o sermão, não ora. Para não banalizar a oração, ser elemento de culto é para ter todo o culto. Entende? Então, pessoal, irmão, o crente tem que ansiar pela Eucaristia, o crente tem que ansiar para estar debaixo do sermão, o crente tem que ansiar por estar com Deus. Aí o cabra não sente isso. É complicado, né, Leitos? O cabra não sente essa necessidade. Senhor. Irmão, devemos ter cuidado para que não haja em mim, nem nós, raiz de amargura. Raiz esta que é manifestada justamente pela negligência com o serviço a Deus. O fim da raiz de amargura, quando existente, é provocar tumulto e contaminação. E é. Porque o cabra é faltoso, aí a bênção aparece na igreja. Sabe? Aí começa a contaminar os outros crentes. E é uma bênção que sempre vai ter um crente fraco, né? É uma derrota, né? Mas sempre vai ter um crente fraco para estar no pé do vidro dele, ó. É mesmo, irmão. Ah, irmão, por isso que o irmão não está vindo para a igreja, né? Por isso. Ah, irmão, eu também não vou vir mais para a igreja também. Judas adverte-nos. Se você ler Judas lá, o finalzinho de Judas,
Irmão, não seja a porta de entrada do erro na igreja de Cristo. O sangue de Cristo tem poder. O que é que a Escritura diz? Os escândalos vão acontecer, meu irmão. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Era melhor amarrar uma pedra de moinho e jogar no mar, né? O desvio de conduta é algo que é sequencial na vida de quem rejeita a graça de Deus. Pode observar isso. O cara rejeita a graça de Deus e o cara começa a desandar. Isso é automático. O cara rejeita a graça de Deus e começa a desandar. Começa a fazer coisa errada. E pecado é uma desgraça, viu? Um abismo chama outro abismo. Na segunda é um pecado, na terceira é outro, na quarta é os dois irmãos no terceiro, na quinta, na sexta, quando o cara abre os olhos, o cara diz, estou no lamaçal de pecado. E o pior, desprovido da graça de Deus, o triste começa a sentir prazer no erro. Viu? Sequência é essa. Sequência é essa. Este desvio se manifesta através de imoralidade, profanação com as coisas santas. Isto é um terrível indício de gravidade do pecado na vida. A Escritura nos dá de Esaú. Volto a dizer, se isso não pudesse acontecer, não haveria exortação. Isso é fato. Tá bom? Que era imoral, profano. Ela também disse que ele procurou a graça de Deus, mas não encontrou. Cuidado, irmão, para que você não despreze a Deus tanto que quando você vir a Ele, não encontre de forma graciosa e sim irada. É o que a gente tem que se orientar na vida, irmão. É imprescindível que o cristão busque a Deus através dos meios de graça, oração, sacramento e pregação. É vital para a vida cristã saudável que o cristão tenha discernimento do seu chamado. Nós fomos eleitos e predestinados para sermos santos. Efésios 1 vai dizer isso. Isto não é uma opção, isso é decreto de Deus para as nossas vidas. Viva seu batismo, irmão. Viva a realidade que sua profissão de fé aponta. Viva a verdade de Deus. Exale o cheiro de santidade. Seja reconhecido pelo seu bom testemunho, nunca por um mau testemunho. O que queremos com a nossa vida cristã? Que tipo de crente somos? Tipo Esaú, que era impuro e profano? Ou tipo Abraão? Que tipo de cristão você é? Você tem feito o que é correto diante de Deus, irmão? Você tem essas respostas? É para a gente refletir, irmãos. 3 jovens, a fim de entenderem melhor uma passagem bíblica, chegaram para o seu pastor e perguntaram: Pastor, a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo, mas estamos muito em dúvida, como se faz isso? O pastor lhe entregou uma panela e disse: vá então ao rio, vá até o rio e encham essa paneira com água. Quando conseguirem, é uma peneira, tá? Quando conseguirem, terão a resposta. Os 3 jovens foram ao rio, um tanto quanto duvidosos e incrédulos. Chegando à água, eles discutiram, mas não conseguiram pensar em alguma forma de encher aquela peneira de água. Então 2 disseram: o nosso pastor está louco, isso é inútil, vamos embora, senão ficaremos o dia todo aqui feito bobos. Ora, mais tarde, o pastor foi até aquele rio e encontrou apenas o jovem, que não desistiu. Ao ver o pastor, ele disse meio triste: ah, pastor, não consigo encher esta peneira de água. Já quebrei a cabeça, mas é impossível. Disse o pastor: você só conseguirá ter água nessa peneira, meu jovem, se a mantiver mergulhada no rio. Assim também é para ser cheio do Espírito Santo, só conseguirá ser cheio se permanecer mergulhado nele. Amém. Encheu-os do Espírito. Entenderam, irmão? É uma peneira. A peneira sai água. Como é que a peneira vai ter água se o cabo vai deixar ela mergulhada? E a ilustração é essa. Para poder ser cheio do Espírito Santo, tem que estar mergulhado. Tem que estar na igreja, irmão. Se não tiver, não vai não. Mas não vai mesmo. Então, irmãos, a nossa conclusão: o que Deus requer para a nossa vida? Que nós exercitemos a paz e desenvolvemos a santificação, que não sejamos faltosos e não tenhamos raiz de amargura, que não sejamos impuros e nem profanos. Minha prece a Deus é que sejamos achados firmes e leais a Ele, irmãos, a Ele toda a glória. Amém, aleluia. Irmãos, vamos para a bendita Eucaristia, o outro meio de graça.
Coríntios 11, irmãos. 1 Coríntios 11, 23. Primeiro Coríntios 11, 23. A Escritura diz o seguinte, irmãos: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão, bebeu o cálice do Senhor dignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor revista os elementos que os teus santos vão lhe pegar, que eles recebam Cristo espiritualmente, tanto no pão quanto no vinho, bendito Deus. Tem misericórdia, Pai, e te rogamos, ó Deus, que a bendita Eucaristia não seja veículo de condenação para os teus eleitos, e sim de graça, Pai, para que eles sejam edificados na fé em Cristo. Em nome do teu Filho. Amém. Amém. Irmãos, a Escritura, ela fala que o Senhor ele parte o pão. É interessante essa questão de, como eu estava falando agora um pouco no sermão, da santificação, não é? E santificação posicional, progressiva e definitiva. Alguém pode perguntar: em que o pão da Eucaristia me ajuda no meu processo de santificação progressiva? Uma questão prática, pastor. Uma questão prática. Uma questão prática, irmãos. Os irmãos já sabem muito bem disso, mas eu vou repetir novamente. É uma questão didática. Questão prática. Isso aqui aponta para o nosso período de transição. O pão da Eucaristia aponta para o nosso período de transição. Nós saímos do nosso Egito espiritual e nós estamos caminhando para a terra restaurada. Então, isso aqui aponta, irmãos, para isso. Tá? Então, olha só. Se isso aponta para isso, a pergunta é: o que caracteriza a vida do cristão nesse processo de transição do Egito para a terra restaurada? O que caracteriza é buscar a santificação. O que caracteriza é que nós devemos fortificar o pecado. E o que caracteriza também que nesse período nós vamos ter aflição. Então, todas as vezes que os irmãos comem o pão eucarístico, tem que se lembrar disso, irmãos. O pão sem fermento, que aponta para essa realidade. Vai lá na Páscoa, na instituição da Páscoa. Por que foi instituído desse jeito? Qual a razão de ser sem fermento? Porque aquele pão preparado, eles não iriam comer durante alguns dias. Eles deveriam se preparar e sair depressa. Mas quando vocês olham, quando vai entender, eles saem depressa, mas antes deles entrarem na terra prometida, eles passaram pelo deserto. O Senhor Jesus instituiu a Eucaristia numa cerimônia da Páscoa. O pão que o Senhor diz, isto é meu corpo, era o pão da Páscoa. Era esse pão da Páscoa que tem essa representação. Compreende? E você vê que tem um início. O início da Eucaristia é com o Senhor. E a finalidade da Eucaristia é estar com o Senhor. Porque o Senhor celebrará uma Eucaristia conosco. Lá. Mas até a gente ir para essa bendita Eucaristia lá, nós temos que fazer essas Eucaristias durante o culto para lembrarmos daquilo que nós somos. Nós somos peregrinos. Ou então, como Pedro bem fala, nós somos paroquianos, que é o termo grego.
Ou seja, todo aquele que é membro da igreja em Cristo, ele é um peregrino. Compreende, irmãos? Então isso tem aspecto prático na sua vida. Tá? Então eu passo com a Eucaristia, o nome do presbítero Ricardo, aos eleitos de Deus. Vamos sentar, irmãos. Cento 103, irmãos, página 10. Cento e três, página 10. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, Ele é quem sara as tuas enfermidades, Ele é quem te salva da morte, e te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós ministros seus que fazeis sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Da mesma forma que o Senhor parte o pão, né? E se vocês observarem, irmão, a Eucaristia é bem interessante, porque primeiro a Eucaristia o Senhor vai dizer, né, isso é meu corpo dado por vós, que é partido por vós, e ele vai estar falando daqueles que seriam peregrinos, né, nessa jornada, que começa quando a gente sai do Egito espiritual para a Terra Prometida. Mas aí o Senhor também vai identificar quem são estes. Quem é que pode fazer essa jornada? Qualquer um pode fazer essa jornada? Qualquer um pode sair do Egito para a Terra Prometida? Não, irmãos. Só quem pode sair do Egito para a Terra Prometida são aqueles por quem Cristo morreu. É por isso que ele vai dizer, isto é meu sangue derramado em favor de muitos. Irmãos, pela graça de Deus, nós somos um daqueles por quem Cristo morreu. Vamos tomar a Eucaristia com discernimento, irmãos. Entregue a Eucaristia aos eleitos de Deus por amor do presbítero. Vamos entrar, irmãos. Página 6. Declarando sua glória entre as nações. Declarando sua glória entre as nações, vamos ver seu nome sendo exaltado. Declarando sua glória entre as nações, vamos ver o seu poder manifestado. Seu Espírito movendo os corações, convertendo vidas, mentes, intenções, revelando a todo homem que a verdade plena está em Jesus. Declarando sua glória entre as nações, vamos ver seu nome sempre entronizado.
seu serviço nossos dons. Vamos ter os homens a glorificá-lo. De toda raça, tribo, língua e nação, uma só família, um só coração. Ver o povo todo unido, com a vida a seu dispor, fazer Cristo conhecido, sua graça, seu amor, confessando com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor, declarando sua glória entre as nações. Vamos ver seu nome sempre entronizado, colocando a seu serviço nossos dons. Vamos ter os homens a glorificá-lo. De toda raça, tribo, língua e nação, uma só família, um só coração. Ver o povo todo unido, com a vida a seu dispor, fazer Cristo conhecido, sua graça e seu amor, declarando sua glória para sempre entre as nações. Algum eleito de Deus, deixa eu pegar o pão eucarístico, irmãos. Tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós. Algum eleito de Deus deixou de pegar o vinho eucarístico? Tomai e bebei, este é meu sangue que foi dado por vós. Irmãos, colocar em pé. Vamos cantar o Senhor. Irmãos, cantar um canto, irmãos, que diz muito a respeito daquilo que viu hoje no sermão, sobre essa questão de coerência. Página 18, irmãos, hino 31. Página 18 e 31. Página 18 e 31. Fonte. Página 18 e 31. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o mundo, se sua atitude manifesta o que crê. Compromisso, submisso, omisso, ou faz o que fala ou se cala de uma vez, que não venha sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do rei. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino que traz divisão. Não pode da mesma fonte o doce e o amargo. Se Cristo habita de fato no coração, mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua
e traz divisão. Não pode da mesma fonte o doce e o amargo. Se Cristo habita de fato no coração. Esse é o texto lá de Tiago, irmãos. Mateus 6, irmãos, de 9 a 13, as Escrituras dizem o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nossa fé comum, eleitos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor permite, Pai, que os teus eleitos subam à tua casa, ó Deus, para nós te cultuarmos, para nós sermos instruídos por ti. E para o Senhor também receber nossas preces, ó Deus, nosso louvor, para que também o Senhor comunicasse graça através da bendita Eucaristia. Graças te damos, ó Deus, pela exaltação, Pai, que nos ensina que nós não devemos ser faltosos, ó Deus, para que a gente não venha assim separar da tua graça. Abençoa para a tua igreja, ó Deus. Abençoa teus eleitos, ó Pai. Tem misericórdia do teu povo aqui em Arthur. Essa semana que se iniciou, ó Deus, protege teu povo, Pai, nos seus trabalhos. Que os teus santos anjos estejam acampados ao redor dos teus eleitos, ó Deus, quando eles estiverem indo e voltando para suas casas, nos seus trabalhos, quando estiverem dormindo, Pai. Ó Senhor Deus, livra do caminho do teu povo, Pai, o homem mau, o assassino, o ladrão, o adúltero, ó Deus. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Eu também te rogo, Pai, que o Senhor, Pai, abençoe, Pai, o teu servo Norberto, ó Deus, com esse problema, Pai, da sua visão. Tu podes todas as coisas, ó Pai, tu podes perfeitamente, ó Deus, ajeitar e consertar isto. E tu és poderoso para isso. E também, Pai, se não for da tua vontade, tu continuarás sendo Deus, da mesma forma que tu és. Eu também te rogo, Pai, pela tua filha, Pai, a irmã Graça, lá da Igreja de Prazeres, que o Senhor ajude, Pai, ela a passar por esse deserto, Pai, da quimioterapia, Pai. Fez 5 anos, ó Deus, que a tua serva vem, Pai, passando, Pai, por esse deserto, Pai. Que o Senhor preserve a fé, Pai. Amém. Eu também te rogo, Pai, por os outros eleitos teus, ó Deus, que estiverem doentes, ó Pai. Lá por Jânio, Pai, lá em Prazeres, que não poderá dirigir nem pregar o culto hoje lá em Prazeres, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dele, está doente. E outros teus santos, ó Deus, que eu não esteja sabendo, Pai. Sim, Pai, eu lembrei também pela esposa, Pai, do nosso irmão Roberval, Deus, que fez a cirurgia. Que o Senhor tenha misericórdia dela, Pai, e se for da tua vontade, que quarta-feira eu e o presbítero Ricardo vá visitá-la, Deus. Abençoa, Pai, a tua igreja, Pai. Os teus filhos que não puderam vir, Pai, por motivos justos, e aqueles, ó Deus, que pecaram contra ti hoje, que o Senhor os visite e chame eles ao arrependimento. Abençoa, Pai, a tua igreja, Pai, aqui, lá em Camaragibe, em Prazeres, lá em Maceió, Agrestina, Caruaru, Arco Verde, Eliseu, ó Pai. Abençoa as outras igrejas fiéis, ó Deus, que estão espalhadas. Eu também te peço, Pai, pelos teus filhos que estão em igrejas infiéis, que o Senhor os traga em Cristo Jesus, para que eles sejam coerentes com aquilo que eles dizem que creem. Abençoa, meu Deus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo, pela mediação do nosso Cordeiro Pascual, Cristo Jesus. A Escritura diz que o povo de Deus tem que ser abençoado da seguinte forma: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti,
Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto de paz, meu irmão. E o envio eleitos, ide em paz, lembrados dos pobres. Que Deus de paz seja convosco, irmãos. Amém, santos. Para terminar a nossa liturgia, não culto, que culto é vida. Poder sentar, irmãos.